Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Cândido Albuquerque e Rui Martinho Rodrigues. Vamos discutir, dentre outros assuntos, a posição do Brasil no ranking dos países mais corruptos, divulgados há cerca de 2 semanas pela Transparência Internacional. O Brasil aparece no 75º lugar. Essa mesma posição o Brasil hoje ocupa quando se mede o Índice de Desenvolvimento Humano, medido pelas Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o que evidencia quão pobre nós ainda somos. E há quem faça um paralelo direto entre esta corrupção que percebemos e esse índice de pobreza, na medida em que muitos dos milhões de recursos que são desviados dos programas, das políticas públicas que a imprensa todos os dias noticia, poderia ter efeito direto no combate a esse índice de pobreza. Mas antes de fazermos esse paralelo, eu queria colocar para vocês uma outra vertente dessa discussão. A Transparência Internacional, em 1995, criou esse IPC, que é o Índice de Percepção da Corrupção. E, anualmente, tenta medir isto entre 180 países. Os critérios, obviamente, são todos subjetivos, né? É possível, Rui, você como um historiador, se atribuir valor a pesquisas desse tipo hoje no mundo, na medida, por exemplo, em que o Brasil tenta, nesse instante, ocupar uma vaga permanente no Conselho da ONU, por exemplo. E esse índice de confiança é algo extremamente importante para que os países possam ter, portanto, ostentar essas posições hoje. Qual é a tua visão sobre esse tipo de índice e essa percepção tão badalada hoje? Bom, em primeiro lugar, eu não creio que isso influencie nas possibilidades do Brasil vir a conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. São outras questões políticas que influenciam essas coisas. Agora, quanto à confiabilidade, à precisão ou à exatidão desse tipo de instrumento de avaliação e de medida, é muito relativo. Não dá para se pensar que tenha um grau de precisão confiável em um instrumento desse, embora sinalize alguma coisa, né? Acho que dá uma aproximação aí. E de fato, a percepção do homem comum, a percepção dos jornalistas, a percepção dos observadores, de certo modo, é compatível com os resultados dos dados dessa ONG, né? Há uma visão de que os países que estão listados aí como mais corruptos são se as pessoas percebem mesmo que tenha mais corrupção. O que se pode discutir é o significado dessa corrupção e os desdobramentos dela para as respectivas sociedades, né? Há uma visão, geralmente, de que esses países são, em geral, os mais subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos. E que a corrupção estaria na origem desse subdesenvolvimento. Eu penso que a corrupção pode ser resultado e não causa, né? Mas resultado de uma outra coisa, de uma mentalidade, né? Os povos, os saqueadores, os salteadores, e Weber observou isso quando estudou a ética protestante e o espírito do capitalismo, dizendo que o desenvolvimento americano teve uma íntima relação nas origens históricas dos Estados Unidos com uma austeridade, com a ética do trabalho, da poupança e do investimento criterioso. Ele fez um contraponto dizendo, olha, que os povos que viviam de assaltar caravana no deserto e de ter atividade de pirataria, esses povos nunca se desenvolveram. Então, não é que a corrupção traga o subdesenvolvimento, é que ela resulta de uma mentalidade que é uma mentalidade avessa à disciplina, ao trabalho metódico, perseverante, a um certo consumo austero e a preocupação de investir criteriosamente o que poupa. Quem é corrupto ou quem pratica umas formas mais grosseiras de crime não tem essa mentalidade. E seria uma questão de cultura, seria uma questão de civilização, o desenvolvimento. O Cândido Albuquerque, Nova Zelândia, Dinamarca, Singapura, são os 3
os 3 países melhor posicionados nesse índice. E a Finlândia, como é que está aí? A Está muito bem posicionada, geralmente ela está Porque muito normalmente bem ela fica de segundo, terceiro. aqui, no caso, não está listado aqui a Finlândia. Tá? Então, a Nova Zelândia tem 9,4, né? A Dinamarca teve 9,3, Singapura 9,2, ao lado da Suécia também com 9,2. Né? São esses 4 países melhores posicionados nesse ranking, portanto, menos corruptos, já que quanto mais próximo de 0, mais corrupto, quanto mais próximo de 10, menos corrupto. Mas ninguém obteve 10. Qual é a tua interpretação? Olha, eu acho que eu ouvi atentamente o que o Rui estava dizendo, mas me parece, Arnaldo, que há uma certa aproximação entre corrupção e miséria. Você imagine que se os homens de Brasília resolvessem, todos eles, de todos os partidos, resolvessem passar 6 meses sem ninguém levar vantagem ilegal. Diz, não, olha, durante 6 meses não haverá uma licitação viciada, nenhum filho de senador vai achar que é dono de cargo, nada, vamos fazer corretamente. É óbvio que nós teríamos dinheiro para resolver boa parte dos problemas brasileiros. Arnaldo, nós estamos aí nessa classificação. Entretanto, o que me preocupa no caso do Brasil é a maneira como nós estamos banalizando a corrupção. A corrupção no Brasil está banalizada. Em todos os outros países há corrupção, mas as pessoas negam, tentam dar uma explicação esfarrapada. No Brasil, não. No Brasil, nós desbanalizamos, assim como banalizamos a violência. Aliás, a propósito que você está dizendo, há cerca de um mês, nós discutimos aqui o índice de percepção e de aceitação da corrupção pelos brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha. Corrupção da sociedade. Isso, corrupção da sociedade. E foi surpreendente o número, o percentual de pessoas que admitiram praticar a corrupção e que admitiram ser tolerante com essa corrupção. Eu concordo com você. Acho que ambas, miséria e corrupção, resultam de um sistema de valores e de uma atitude diante da vida voltada para a fruição e não para o esforço metódico disciplinar. Há dias atrás, um dos jornais aqui da Terra publicou umas entrevistas com pessoas do povo a respeito de corrupção, mais voltado para a área política, o que eu acho um absurdo, porque a grande corrupção não está só na área política, todo mundo sabe disso. Se projeta lá grandemente, mas não é só isso, a gente sabe, né? Há outras áreas que são críticas em matéria de corrupção. Mas o fato é que pelo menos 5 entrevistados responderam que até aceitavam que o político empregasse a família, mas não devia ser, desse vantagens às famílias, mas não devia ser só a família. Devia também dar vantagem aos amigos, a outras pessoas e tal. Essa posição significa não só a aceitação, como a adesão à cultura da corrupção. Eu acho que antes de tudo, eu acho que é adesão. Não é aceitação, é adesão. Adesão. O cara está dizendo ali, se eu for amigo do político, é justo que ele me beneficie. E o que me parece, o que me preocupa... Agora, Cândido, o que eu acho, entendeu? É que isso tudo é porque se transformou o dinheiro, e eu uso essa expressão no sentido bem amplo, poder econômico, etc., como a grande finalidade da vida.